A guarda é um instituto jurídico como se fosse uma redoma. É quem determina sobre o filho, sobre o menor, que pode ser filho ou não. E isto é o que nós vamos cuidar disso. Em via de regra, pelo próprio título, nós vamos falar de filhos mesmo, né? Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: no caso do poder familiar, o fato de eu ser pai, eu passo a ter o direito de guarda. Direito de guarda. Direito de guarda. Bom, o poder familiar, hoje, por exemplo, julgaram ação de investigação de paternidade e eu fui tido como pai de fulano de tal. Então, querendo eu ou não, né, eu passo a ter o poder familiar sobre o exercício do poder familiar sobre aquele filho. Se for menor, eu passo a disputar a guarda, né? Nós tivemos caso impressionante aqui no Brasil, que mexeu muito, né, entre um grande artista e um grande esportista, né? O grande artista falou: ó, gente, na minha época de juventude, eu fui meio levado mesmo e tal e coisa. Se alguém achar que é meu filho, vamos fazer o DNA, eu vou reconhecer, e ele reconheceu um. O outro, o grande esportista, não reconheceu a filha que era a cara dele. E depois que a moça nasceu, a filha nasceu, depois que a justiça declarou que ela era filha dele, ele ainda continuou a falar que não tinha nada com ela, não sei o quê, etc. E tal. É isso aí, é a vida, né? Então, vocês veem que o problema tem um denominador comum muito mais sério do que o direito e a possibilidade que a lei lhe confere. Tudo bem. A guarda pode ser dos pais ou não. Depende, porque o que rege a guarda é o bem-estar do menor. A gente fala muito essa frase, né? O tribunal superior que decide sobre a guarda é o tribunal do bem-estar da criança. É ela que decide. Aquele caso da Bíblia salomônico, que Salomão queria cortar a criança no meio, a mãe falou: não, entrega para ela. Salomão deu exatamente para que achou que devia dar para o outro. Na questão de tutela, eu brinquei com vocês sobre ter, por isso que eu pus as ter. Tutela é quando existe um tutor que não o pai. Pode acontecer do pai ter morrido, do menino não ter mãe também. Então, o exercício da tutela, que eu brinquei com vocês, o T grande, o Tzão, é T de terceiro. Por isso é que chama tutela, é o exercício da tutela, que pode ser feito por um terceiro. Certo? Exercício por um terceiro, por quê? Porque se ele ganhou, se ele teve o direito, né, alcançado de poder exercer o poder familiar, por via de consequência, quem resolve ele tem de pinga, de sobra, o exercício da guarda, que pode ter ou não. Quem decide sobre guarda é o juiz. E deixei essa palavra curatela aí da interdição, para não confundir com tutela. De vez em quando a gente vê também, né? A curatela é aquela quando a pessoa não tem capacidade de reger a sua pessoa e seus bens, se tiver, a justiça nomeia, desde que requerido pela parte, ou pela família, pelo Ministério Público, o juiz, então, nomeia uma pessoa para exercer o munus de curador que vai reger por essa pessoa. Então, está bem claro para vocês o que é poder familiar, por via de consequência, a guarda. Depois nós temos a tutela, que é o exercício disso por um terceiro, e só a título de ilustração, para não dar com confusão de tutela, curatela, não sei o quê, vocês estão sabendo que a curatela é o exercício que a justiça determina uma determinada pessoa para servir
para responder pela vida civil de outra pessoa incapaz de fazê-lo.